E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, AD Família Cristã, um bom dia a todos. Hoje nós vamos estar abordando um tema, a justificação pela fé. É uma doutrina quase que abandonada pela igreja moderna atual. Tem gente que nem sabe o que é a doutrina da justificação, mas hoje nós vamos estar aqui aprendendo. Eu já peço a todos que acessem o canal da igreja AD Família Cristã, deixe seu like e ative o sininho das notificações. Para isso vamos ao texto. O texto base encontra-se na carta de Paulo, do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, do versículo 23 até o 25. Nós vamos estar aqui fazendo a leitura e logo em seguida nós vamos estar explanando. Vamos à leitura bíblica. Diz assim a palavra do Senhor: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Deus o propôs para apropriação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a tolerância de Deus. Observe que o homem, ele foi destituído da glória de Deus. Todos pecaram. E o salário do pecado é a morte. Então nós estávamos condenados à morte. E agora, se eu sou um condenado, como eu vou me livrar dessa condenação e condenação eterna? Bildade pergunta isso a Jó. Lá em Jó 25:4, como poderá o homem se justificar diante de Deus? Aí Paulo responde aqui em Romanos, só há uma maneira de nós justificarmos diante de Deus, é em Cristo Jesus. Quem nos justifica é Cristo Jesus. Todos nós fomos destituídos da glória de Deus, fomos lançados fora do Éden. Ali houve a queda, o homem foi destituído da glória de Deus. E o homem, ainda que ele se esforçasse muito, ele não conseguia se justificar diante de Deus. Então, como eu faço para me justificar diante de Deus? O que acontece? Deus envia o seu Filho, Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. E ali naquela cruz, na cruz do Calvário, ele se faz expiação, ele se faz pecado por nós. E o que acontece nesse momento? Está lá em João 3,16, que ele envia seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ali, a ira de Deus ia ser despejada em nós, pecadores, mas Deus, ele se coloca, Deus, Jesus Cristo, ele se coloca, ele se faz pecado em nosso lugar, e aquela ira é despejada em Jesus Cristo. Por isso que Jesus disse: aparta, se possível, aparta de mim esse cálice. Era a ira de Deus que ia ser despejada em nós, mas Jesus Cristo se faz propiciação, ele se faz expiação por nós, ele nos tira, vamos dizer assim, ele nos tira dali e se coloca ali no nosso lugar, e ele recebe aquele castigo, aquela ira, e agora ele declara que todo aquele que crê nele será justificado diante de Deus. Nesse momento, quando Deus aceita aquele verdadeiro sacrifício, Jesus se torna o nosso advogado fiel, e ele sobe aos céus, ele é assunto aos céus, está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele se torna o nosso advogado fiel, e agora diante do tribunal ele nos defende. O Pai diz: condena. Jesus Cristo diz: não, meu Pai, eles creram em mim, então eles são justificados pelo verdadeiro sacrifício que foi eu. Isso é justificação pela fé, porque eu creio em Jesus Cristo pela fé em Cristo Jesus eu sou justificado. Só é essa maneira que o homem condenado, culpado, pode ser justificado. Por isso que Romanos 1:17 diz que o justo viverá pela fé. Aí agora você me pergunta: e agora, irmão? Eu creio que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. O que acontece? Romanos 8:1 diz assim, vamos lá, vou ler para vocês. Quando eu creio que Jesus é meu único e suficiente Salvador, que ali na cruz do Calvário ele derramou o seu sangue, e quando eu creio nele, ele se torna o meu justificador, o meu advogado fiel, eu não só me torno justificado, como eu me torno justo diante de Deus em Cristo Jesus. Quando isso acontece? Romanos 8:1 explica isso, diz assim, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
que não ando segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, quando eu creio que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é meu único e suficiente Salvador, eu sou justificado. E quando eu sou justificado, condenação nenhuma há mais para aqueles que crêem em Cristo Jesus, não pela carne, mas pelo Espírito. Então vem a pergunta: o que é a justificação pela fé? A justificação pela fé é quando eu creio que Jesus é meu único e suficiente Salvador, que Deus enviou Ele e Ele se fez expiação por nós, Ele se fez pecado por nós. E quando eu creio em Jesus Cristo, o Filho de Deus, pela fé, eu sou justificado. Então a justificação é quando Deus nos liberta da culpa do pecado. Amém? Fiquem com essa palavra de hoje, medite nessa palavra que está em Romanos, capítulo 3, do versículo 23 até o 24, né? Faça o culto doméstico na sua casa, né? Ensine, essa é a única maneira que a gente ser justificado. E já que estamos passando por essa pandemia, a palavra de ordem é essa: justificação pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se creem. Amém? Então creia, pela fé, que nós temos um advogado fiel que está julgando a nossa causa, que Ele nos guarda e que Ele nos protege. E naquele grande dia nós vamos estar junto a Ele, porque Ele é fiel para nos guardar e para nos salvar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o reino de Deus avance nessa terra. Amém? Glória a Deus e um bom dia a todos. Amém.